E às 13h08, então nós vamos conversar agora com Alexandre Gera, sócio-gestor da Gera Valor, consultoria especializada em inovação e estratégia para todos os segmentos, para falar um pouquinho sobre essa questão da instabilidade política, né, no país, a crise econômica que volta a ganhar uma força maior. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Alexandre, você é sócio-gestor da Gera Valor, isso? Isso, exatamente. Sou um dos sócios gestores. Perfeito. Consultoria especializada em inovação e estratégia para todos os segmentos. E para a gente falar um pouquinho sobre essa questão aí dessa força que ganha a crise econômica pós-eleição, pós aquela grande expectativa, o quadro é esse mesmo no país, quer dizer, a gente sente que aquela confiança antes das eleições não se reflete agora nesse período, esse é o quadro? Na verdade, o que eu brinco muito é que eu falo que, em termos de cronograma, para quem está acostumado a executar projeto, entregar projeto, o árbitro é o tempo, né? Então, virou dia 1 de julho, a gente já está indo quase na metade de junho, né? Virou dia 1 de julho, o que era promessa do primeiro semestre, o que foi entregue está entregue, o que não foi tem que ser reprogramado para o segundo semestre e tentar entender o que aconteceu aí, do porquê que não andou, né? E isso acontece muito aí com os casos, principalmente das reformas que atingem principalmente a parte financeira, né? Então, por exemplo, a reforma da Previdência é um desses exemplos, né? Perfeito. Alexandre, a instabilidade política e a crise obrigaram as empresas a se reinventarem, até mudar as estratégias. Como que é esse processo? Sim, a gente tem percebido que muitas empresas elas, estão inovando, né? Algumas inovam com startups e tudo mais, mas tem muita gente aí também nadando para o barco não afundar, né? Quer dizer, o cara está com uma empresa, a empresa não está com a saúde financeira muito boa ali, e ele de uma maneira ou de outra tem que reduzir custos de uma maneira urgente para poder reestabelecer a saúde financeira da própria empresa. Perfeito. E parece que a gente percebe que a ponta do iceberg é a questão da reforma da Previdência e a falta de tato desse novo governo Jair Bolsonaro com o Congresso, essa bola dividida que o país vive, é isso mesmo? Eu não diria que é a ponta do iceberg, eu diria que é uma das pontas de algum dos icebergs, né? Tem alguns icebergs aí, eu acho que a reforma da Previdência é um desses icebergs. Na verdade, é o iceberg da vez, né? A bola da vez. E essa questão do tato também, realmente, ela pode, de uma maneira ou de outra, continuar não colaborando pro perfeito caminhar das atividades aí que precisam acontecer, né? Certo. Quanto à política internacional, o cenário econômico de incertezas também se reflete aqui no Brasil, com tudo que vem acontecendo pós-período de eleições? De uma maneira ou de outra, a impressão que passa é que o governo ele mudou um pouco a estratégia dele, né? Então você pega, por exemplo, nesse próprio episódio de Jerusalém, com o abate halal e tudo mais, é um assunto que você vê que já não é mais tema dos telejornais, o pessoal já parou de comentar um pouco isso. A impressão que passa é que, né, nesse sentido, ele está sendo um pouco melhor assessorado e talvez não esteja aí falando tanto assim. Se bem que tem o próprio episódio da moeda da Argentina, né? Então, a Argentina não é um país que está tão bem economicamente e a gente ainda tem também o exemplo do euro. Então, se você cruzar todos esses assuntos aí, percebe-se, de uma maneira bem simples, que manter uma moeda em comum entre o Brasil e a Argentina não é uma boa estratégia. Perfeito. Alexandre, quais são os projetos que as empresas podem adotar para continuarem seus projetos, mesmo com a redução de custos, principalmente aqui no Altité nós temos aí um parque industrial considerável, né? E muitas empresas enfrentam aí esses problemas. Qual o conselho que a gente pode dar aí para o empresariado Altité? O principal conselho é olhar para dentro de casa. O pessoal já olha com bastante carinho, mas tentar entender o que está acontecendo mesmo, né, em detalhes, através de diagnósticos empresariais, e usar a inovação para poder reduzir custos. Hoje existem muitas empresas inovadoras, elas prestam serviços, às vezes, com a maior exatidão, com a maior qualidade e com um preço e um tempo de entrega menor. Então, ficar de olho nessas novidades, aí, nessas inovações também, e, sem a menor sombra de dúvida, fazer diagnóstico empresarial o tempo inteiro para poder reduzir custos, porque o negócio está sempre vivo, né? Não interessa se é uma farmácia, se é um supermercado,
ser uma indústria transformadora, uma montadora de carros. Como o mundo está mudando muito rápido o tempo inteiro, todos os negócios estão vivos e estão mudando constantemente também e precisam acompanhar essas mudanças, né? Perfeito. Quer dizer, a palavra-chave para o segundo semestre, então, é inovação. Quer dizer, o empresariado deve prestar atenção, lógico, cada um no seu setor, mas a questão de produção versus demanda, compra de material, enfim, tudo que engloba aí gastos, custos e depois também o retorno em relação ao que foi produzido. É isso que deve se ter uma atenção maior? O pessoal tem que usar mais inovação para poder reduzir custos. É exatamente isso. A inovação em todos os sentidos, né? Não só no sentido de tecnologia, mas às vezes já adotar um fornecedor novo que tem uma metodologia inovadora e consegue te fazer um diagnóstico da tua área de uma maneira mais rápida, exata e barata. Usar tecnologia também para poder reduzir custos. Eu acho que o recado é reduzir custos. E a melhor maneira para isso são diagnósticos e inovação, né? Tá certo. Alexandre, uma pergunta fácil para você. Quando o Brasil deve recuperar a estabilidade política e econômica? Olha, política eu acho que é um pouco difícil de responder, né? Até porque tem N vertentes aí e tem muita coisa para acontecer em todos os sentidos, né? Tanto no sentido do centro, da esquerda, da direita, cada um aí se posiciona politicamente falando. Financeiramente, até pela característica econômica que o Brasil tem, a gente acredita que quando passar a reforma da Previdência, a liquidez do mercado vai ser maior, né? Porque alguns players que detêm essa liquidez, ele acaba aumentando essa possibilidade. Aí o mercado fica um pouco mais desligado de dinheiro e os negócios acontecem com um pouco mais de facilidade, né? Perfeito. A gente acredita que isso aconteça no segundo semestre, até porque o primeiro acaba daqui 2 semanas, né? É aquilo que a gente falou no começo a respeito do mudar para o segundo tempo do jogo já a hora que vira para dia 1 de julho. Certo. A manutenção aí do quadro dos ministérios interfere nesse sentido de credibilidade por parte do empresariado, de investimentos também? Ou seja, rupturas bruscas e rápidas, mudanças de postos no governo federal podem influenciar de forma negativa nesse processo? Sempre influencia, independente do lado do governo, independente se é o Bolsonaro, se era o Temer, se era a Dilma. A gente percebe que quando existe alguma rusga entre algum ministro ou alguma outra autoridade e o governo, e isso acaba numa demissão ou numa situação um pouco mal contada, o mercado sempre enxerga isso com instabilidade, né? E a instabilidade, ela já existe, ela já é presente constantemente em todos os tipos de mercado. Então, quando você tem um fator externo que também catalisa, colabora, acelera esse tipo de instabilidade, o mercado acaba não recebendo muito bem, né? Perfeito. Alexandre, na sua opinião, essa onda de turbulências que o governo federal vive em relação a fake news, vazamento de sonoras, tivemos agora aí o Moro também no núcleo, né, desse tufão, vamos dizer assim. Sim. Enfim, parece coisas cíclicas, né, que acontecem pós-eleições. A gente sabe que existe a oposição no Brasil que não gosta, né, da forma de política do governo Jair Bolsonaro. Quer dizer, tudo isso daí não ajuda de forma nenhuma o processo, né? Não. Nenhum tipo de intervenção externa ajuda. O que acaba acontecendo é que você tem os dois lados da moeda, né? De um lado, pessoas querem ter mais acesso à informação, a todo tipo de informação, e por outro lado, é óbvio que quanto mais desse tipo de informação vem a público e tem um histórico positivo, você acaba prejudicando a economia, né? Agora o pessoal está falando, você vê, tem muita relação aí agora da demissão, né? O Levi pediu demissão, porque parece que o pessoal tinha pedido para ele abrir a famosa caixa preta ali do BNDES, e ele acabou demorando ao ponto de vista do governo e acabou se desgastando e saiu do governo. Você imagina que, é óbvio que todo mundo sabe que tem problema no BNDES, não é de hoje, de vários governos atrás também, e a hora que isso vier à tona, as empresas envolvidas nesse negócio provavelmente também terão aí, vai respingar alguma coisa para a economia dessas empresas também, né? Assim como foi para a Petrobras, por exemplo.
Perfeito. Essa questão do BNDES, que está aí no olho do furacão também, é uma questão bem ampla, complexa, né? E que não diz respeito apenas a esse momento, mas era um problema que já vinha de outras administrações, de outros governos federais, enfim, e que com essa reforma proposta aí pelo governo Jair Bolsonaro, é a questão de se tocar na ferida, né? Se colocar o dedo na ferida para tentar consertar a situação, é isso? Sim. Na verdade, assim, existem muitas coisas que a gente sabe que não foram tão claras que o BNDES fez, né? E a hora que isso vier à tona, as empresas que estão relacionadas com esse tipo de negócio, elas tendem a sofrer arranhões nas suas imagens, né? Perfeito. Alexandre, mais algum destaque para o nosso ouvinte aqui do AltT? Olha, a gente sugere bastante aí para o pessoal continuar acreditando no Brasil, continuar trabalhando, todo mundo focado nas suas atividades, e procurar ajuda, né? Porque hoje em dia tem muita empresa, muita startup, muita consultoria que está disposta a ajudar. O pessoal tem muita gente se reinventando e reinventando novos negócios também. Eu acho que no mercado aí tem muita opção que dá para ajudar quem está querendo dar uma turbinada no negócio, ou também, como todo mundo no Brasil, está precisando reduzir custos. Ok. Alexandre Gera, sócio gestor da